Olá, boa noite. Foi um ministro que ressuscitou a polêmica. Agentes de tortura do regime militar cometeram, sim, um crime comum e não político. Por isso, ainda podem ser punidos. A declaração é de Tarso Genro, da Justiça, que comentava ações de familiares de mortos e desaparecidos que movem processos contra os acusados de tortura e assassinato. A fala do ministro causou mal-estar no governo, principalmente entre os militares, mas ganhou o apoio de mais de 100 juristas que assinaram um manifesto em defesa do debate sobre o alcance da lei de anistia. Coube ao ministro da Defesa, Nelson Jobim, tentar esfriar os ânimos. Ele adotou um discurso contrário ao do colega Tarso Genro, dizendo que não é hora de discutir o passado. Para Jobim, a anistia beneficiou tanto militares quanto militantes de esquerda. E não cabe agora mudar a sua interpretação. E para discutir esse assunto para lá de polêmico, que convidamos João Batista Fagundes, coronel da reserva, representante das Forças Armadas na Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos. Eugênia Fávero, que é procuradora da República em São Paulo. Antônio Rivas Paiva, advogado. E Yara Xavier Pereira, integrante da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. Antes do debate, vamos entender o que foi a lei de anistia e qual a principal polêmica dessa questão. O ano é 1964. Os militares depuseram o presidente João Goulart e tomaram posse com a promessa de combater a corrupção, evitar o avanço da esquerda e devolver o poder aos civis o mais rápido possível. Ficou na promessa. Ao golpe, seguiram-se 5 presidentes generais e uma sequência de atos institucionais que dominaram o Congresso, instituíram o bipartidarismo e censuraram a imprensa. Havia coisas que não se podia ler, havia coisas que não se podia dizer. Torturas e assassinatos viraram armas em nome da liberdade e da segurança nacional. Ato público está proibido, não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. A reação foi a guerrilha. Grupos clandestinos tentaram desestabilizar o regime com atentados e sequestros. Mais de 10 mil brasileiros deixaram o país para viver como exilados no exterior. Eram líderes políticos, professores, artistas, operários, estudantes. E a lista de mortos crescia dos dois lados do confronto. Já era o início dos anos 70, quando a sociedade civil iniciou uma mobilização em defesa da anistia, ampla, geral e irrestrita. Foi um movimento de quase uma década. E em 28 de agosto de 79, a lei da anistia foi assinada pelo último presidente general, João Batista Figueiredo. A anistia restaurou os direitos políticos confiscados pelos atos institucionais e perdoou os excessos praticados pelos dois lados do conflito. Foi um marco fundamental na restauração da democracia, mas deixou impunes centenas de civis e militares que, a pretexto de proteger a segurança nacional, praticaram todo tipo de violência. É essa polêmica que ressuscita agora. A partir do momento que este agente pega este prisioneiro e leva ele para um porão e o tortura, ele saiu fora da própria legalidade do regime militar. Portanto, o seu delito não é um delito político, é um delito comum. Ele passou a ser um torturador igual a qualquer outro torturador que a humanidade reconhece. A anistia veio como esquecimento. Esqueceu, de um lado, a responsabilidade da tortura, mas, de outro lado, esqueceu a responsabilidade da bomba. Se não fosse assim, eu acho que até hoje ainda haveria uma briga de dois lados. O problema dos porões, né, dos subterrâneos, isso hoje pertence ao historiador. Há uma eventual anulação da lei da anistia causaria danos para os dois lados, mas principalmente para o lado dos que eram guerrilheiros e terroristas na época. Em 95, quando o governo Fernando Henrique reconheceu a responsabilidade do Estado brasileiro pela morte ou desaparecimento de 376 presos políticos, já havia certa pressão social por uma discussão sobre o alcance da lei de anistia. Dói-me até hoje a perda de Rubens Paiva. Dói-me o sorriso triste de meu ex-aluno Vladimir Herzog.
Dói-me muita coisa daquela época de incompreensão e de desatinos, assim como dói aos familiares a morte dos agentes do Estado, civis e militares, que exerciam suas obrigações. Não haverá investigação nenhuma sobre circunstâncias por uma razão simples. Toda vez que, no momento que você procurasse investigar circunstâncias da morte, você teria que investigar também a autoria, porque circunstâncias não se conhece senão identificando a autoria. E essa autoria e a responsabilidade decorrente da autoria, não só a responsabilidade jurídica, mas a responsabilidade moral, está cobertada pela lei da anistia. Como se vê, é um tema extremamente delicado, muito polêmico e que terá, na opinião nacional, um espaço de discussão muito democrático. Eu queria começar conversando com a procuradora Eugênia Fávero, que é uma das propositoras de ações contra militares que foram considerados torturadores. Eu gostaria que a senhora respondesse um pouco toda essa argumentação que foi trazida aqui, quando relembramos o discurso do presidente Fernando Henrique, do ex-ministro da Justiça José Gregório, do ex-ministro da Justiça Nelson Jobim, que hoje é ministro da Defesa, o reconhecimento de que a lei da anistia foi uma negociação política no sentido de atravessar o projeto da democracia, não é algo que deva ser respeitado ainda hoje? Bem, eu acho que há vários equívocos nesse relato, porque nós não estamos falando em momento algum em revisão de lei da anistia. O que estamos fazendo é uma análise muito técnica dessa questão e não concordamos também com essa fala de que se está ressuscitando um debate. Esse debate nunca desapareceu, sempre foi uma bandeira dos familiares das vítimas de tortura no Brasil. E a lei da anistia, a nosso ver, ela não contém em seu texto essa anistia que vem sendo acreditada, que vem sendo plantada na ideia dos brasileiros. Qualquer pessoa que vá ler o texto da lei da anistia vai ler ali que o que são anistiados são crimes políticos. Crimes políticos é aquele crime que o Estado, que a pessoa comete contra o Estado, que a pessoa quer derrubar o governo vigente. Isso é um crime político. Crime conexo é aquele crime necessário à prática desse crime voltado para derrubar o Estado. A lei da anistia ainda é expressa dizendo que não estão anistiados pelo texto dela os crimes de sangue, os crimes violentos, os crimes dos terroristas. Essas pessoas não saíram da cadeia em 79. Essas pessoas saíram alguns anos depois por uma outra lei posterior de redução de pena ou então por recursos e pleiteando essa extensão da anistia. Mas o texto da anistia não concede para esse tipo de crime. Mas se plantou no imaginário da população brasileira essa ideia de que a anistia também anistiava o outro lado. Ora, o outro lado, até então, nunca admitiu ter praticado crimes. Então, como é que eles podiam anistiar? Toda anistia é concedida no âmbito de um processo. Todos os guerrilheiros, todos os militantes políticos, eles foram processados. Cada um que você hoje tem indenizado, você vai procurar, existe um processo na Justiça Militar e se sabe do que é que ele foi ou não anistiado, qual a pena que ele cumpriu ou não. Em relação aos militares, para que se pudesse dizer que a anistia também foi para o outro lado, era preciso então dizer que crimes estariam inseridos no outro lado. E até hoje, pela versão oficial das Forças Armadas, dos processos onde essas pessoas acabaram sendo dadas como mortas, não consta a identificação de que houve um crime por parte do Estado. A versão ainda oficial desses órgãos é de que, por exemplo, Vladimir Herzog se suicidou. Rubens Paiva, para a versão oficial, nunca foi preso. Então, como é que se pode falar que naquela época esses fatos, a morte do Vladimir Herzog, por exemplo, teria sido anistiada se ela não tinha sido sequer admitida? É muito tarde hoje em dia para se falar que a lei naquela época teria admitido fatos que nem sequer estavam reconhecidos. Sem mencionar ainda um outro ponto, que há crimes que são crimes continuados, como a ocultação de cadáver, o sequestro, pessoas que nunca mais apareceram. A anistia, se ela funciona, ela só funciona para fatos anteriores. Ela não pode colher fatos que ainda estão em andamento, que é o caso da grande maioria dos mortos e desaparecidos políticos.
Se você quiser assistir ao debate completo, acesse o site da Cultura, www.tvcultura.com.br. Clique em jornalismo e então em opinião nacional. O programa está disponível na íntegra.